trabalhadores com trabalhadores. Luciene, por favor. É a última inscrita. Prometo que eu vou ser o mais breve possível. Eu acredito que eu seja a profissional mais nova dentre todos que estão aqui presentes. Eu estou engajada nesse meio tem pouco tempo e o salário dos técnicos em radiologia sempre foi difícil de se saber o que realmente é o correto, né? Então, há uns 3 anos atrás, eu comecei a pesquisar, comecei a ver de que maneira que os magistrados eles interpretavam o salário dos técnicos em radiologia. E eu decidi partir do princípio, não do artigo 16 da Lei 7394, mas sim a maneira que os magistrados eles interpretavam para eles não deferirem os 2 pisos regionais e mais os 40%. E, enfim, tem um site na internet onde eles disponibilizam vários processos. Então, eu analisei esses processos e vi por quais os motivos eles alegam para eles não pagarem 2 vezes o piso regional mais os 40%. Como já foi dito aqui anteriormente, e eu não vou voltar, né, lá o artigo 16 diz que são 2 vezes o piso regional, mais 40% de insalubridade, só que, infelizmente, essa lei de 85, ela não foi absorvida pela Constituição Federal de 88, que, em seu artigo 7, diz que o salário mínimo ele é vedado para vinculação para qualquer fim, né? E, então, posteriormente, e aí... acredito que no sentido de apaziguar, né, toda essa confusão, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula vinculante de número 358, onde diz: o salário profissional dos técnicos em radiologia é igual a 2 salários mínimos, e não 4. E aí ficou confuso, porque se não pode, se o salário mínimo ele não pode ser utilizado como indexador para cálculo, como pode uma súmula ainda insistir mesmo assim? Posteriormente, o CNS ele entrou com uma... Desculpa, os termos jurídicos é porque eu não entendo muito bem, mas é a DPF 151, obrigada, em 2011, e onde foi estabelecido que não cabia ao judiciário legislar, mas que não poderia a situação continuar sendo dessa maneira. Então, o que foi decidido? Manter o valor de 2 mínimos nacionais, que na época daria um total de R$ 1.090, até que sobreviesse lei federal, convenção ou acordo coletivo, ou ainda lei estadual. Certo? E aí, quando foi, se eu não me engano, em maio de 2011, os técnicos em radiologias eles foram inseridos na lei do piso estadual do Rio de Janeiro. E nós fomos colocados na faixa salarial 7, no ano de 2011, dando um total de R$ 860,14. Recentemente, eu entrei em contato com o Arildo e com o Tomé, que são os membros do sindicato, perguntando qual foi a participação deles nessa inclusão dos técnicos nessa faixa salarial em 2011. E eles disseram que sempre são convidados para participar dessa comissão e que eles estavam presentes, sim. E aí eu fiquei me perguntando, se lá na DPF 151, em 2011, foi estabelecido que o salário do técnico deveria ser congelado naquele momento, R$ 1.090, por que nós fomos incluídos na faixa onde o salário foi de R$ 860,14? E aí ficou a pergunta. E aí, anualmente, fomos mantidos nessa mesma faixa salarial e tivemos perdas 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quando, na verdade, em 2011, o único valor que seria aproximado, o de R$ 1.090, seria se nós fôssemos alocados na faixa salarial 8, tá? Que em 2011 era um total de R$ 1.188,20, o que se aproximaria do valor de R$ 1.090, tá? E essa faixa salarial número 8 é justamente a faixa salarial atualmente, no ano de 2018, a faixa salarial 5, onde está o técnico de instrumentação
cirúrgica. Então, o que eu vejo, e que foi trabalho do sindicato, que se empenhou em 2016 e 2017, frequentando as reuniões de comissão de trabalho, em que o presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, ele se empenhou também para fazer com que isso fosse aprovado, né, na LERJ, nada mais foi do que uma reparação de anos perdidos, tá? Eu fiz um cálculo aqui, apesar de não ser muito boa de conta, porque eu sou professora de história, deu um total de R$ 60.460. Essa foi a nossa perda durante todos esses anos. E é muito triste você chegar... Eu, como técnica independente, não pertenço a nem conselho, nem sindicato, enfim, não pertenço a nenhum segmento. Eu represento os meus colegas de profissão, os técnicos de radiologia, que estão acuados, com medos, inseguros, porque finalmente foi feita a justiça para a gente, ainda que para vocês, donos de clínica ou presidente do sindicato dos hospitais, isso represente um ônus muito grande para vocês. Mas nós fomos privados do que realmente seria o nosso salário durante anos. Então, o que acontece agora nada mais na minha opinião, e desculpe quem discordar de mim, é uma reparação do que anos nós fomos lesados, tá bom? E eu queria só fazer... só uns pequenos comentários aqui. Um colega, que eu fiquei sabendo hoje, foi feito um acordo coletivo na empresa onde ele trabalha com o valor de 2017. Desculpa, eu esqueci o nome da doutora Renata, a procuradora. Ela falou, por que não fazer um acordo ou uma convenção coletiva? E eu pergunto, de que maneira que isso seria feito? Nós, técnicos, seríamos ouvidos? Aquilo que nós temos para falar realmente seria respeitado? Porque o colega, ele foi obrigado a fazer um acordo coletivo. Ele foi obrigado a assinar. Ele vai ganhar exatamente a mesma coisa de 2017. Cadê a justiça? Cadê o sindicato? Sim. Deixa ela concluir. Sim. Lá, deixa eu só... Eu prometo que eu já estou terminando, eu prometo. Peraí que eu me perdi. O médico radiologista Carlos Souza, ele falou que um raio-x de tórax é apenas R$ 15. O raio-x, de uma maneira geral, realmente é um exame onde não é tão oneroso, né? Mas existem outras modalidades de diagnóstico por imagem também, como a ressonância magnética, como a tomografia computadorizada. Tudo isso requer profissionais qualificados para que os exames sejam feitos com qualidade. Para isso, é necessário que os profissionais eles se empenham, eles precisam estudar. E não é estudar 6 meses... E daqui a 10 anos, muda, tudo muda. A tecnologia ela tem avançado muito e a gente precisa estar atento, a gente precisa participar de fóruns, a gente precisa participar de reuniões, a gente precisa se atualizar. São gastos. Para se ter um profissional realmente capacitado, o profissional ele tem gasto. Pois é. Prometo que eu já estou terminando. E o representante do CETERJ disse, a lei não vai ser cumprida. Nossa, isso para mim foi uma facada no meu peito. Como pode a lei não ser cumprida? Finalmente temos uma lei, finalmente estamos amparados e ela não vai ser cumprida? De novo, mais uma vez. É triste ouvir isso. Eu tenho as minhas diferenças com o sindicato, eu me sindicalizei recentemente. Eu não sei se eu fui aprovada ainda ou não sei se a minha carteirinha está pronta, mas, enfim, eu quero somar com vocês, apesar de eu ser do contra. E outra coisa, a advogada Fátima ela falou que o sindicato ele sempre oferece apoio aos funcionários. Bom, quando eu precisei, não me ofereceram apoio. Rapidamente, a empresa onde eu trabalho, de repente, reduziu o cálculo da insalubridade. Ao invés de ser sobre o piso, foi sobre o mínimo regional do Estado do Rio de Janeiro. Procuramos o sindicato, ligamos, fizemos aquilo que podíamos, e a única coisa que eles faziam era mandar um ofício dizendo que era 2 vezes o piso e mais 40%. E o que aconteceu? Eu fui lá no departamento pessoal,
Fiz exatamente o que eu fiz aqui, pesquisei na internet, através de outros processos, e eu descobri que esse contrato de trabalho, quando ele é feito unilateral, ele não pode. Tem que ser de comum acordo de ambas as partes. Então, eu levei esse processo até o DP, morrendo de medo de ser mandado embora, mas, felizmente, isso não aconteceu. Eu continuo trabalhando lá e isso foi revisto. Mas foram 9 meses recebendo a insalubridade em cima do mínimo regional. Eu estou apenas há 18 anos passando por essa mesma Sim, discussão. sim. Mas eu acho que... E essa é uma relação, a relação empregador e empregado não deve ser o empregado que deve ser. Não, sim, vamos mas lá. deveria ser o sindicato. Eu prometo que eu já estou terminando. Desculpa, gente. Vamos lá. Está tudo bem, O Luciane. empresário quer pagar o menor salário, que foi o senhor vereador Justino do Raio-X. Sim. Infelizmente, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. É triste ouvir isso. É triste a gente querer lutar por um país melhor, lutar melhor condições para os nossos filhos, para a nossa família. Eu sou mãe, sou técnica em radiologia, trabalho com mamografia há 9 anos. E é triste ouvir isso. É triste ouvir isso porque eu sou uma técnica em mamografia formada em 2008, mas eu não parei. Até hoje eu estudo. Até hoje eu procuro informação. Até hoje eu leio artigo. Até mesmo porque o médico radiologista com quem eu trabalho, ele puxa minha orelha. Ele fala, se eu até hoje eu estudo, você também tem a obrigação de estudar. Então é triste ouvir isso. E eu espero que realmente esse seja um passo dado. Um passo dado que realmente seja e que seja realmente cumprido. E para isso, senhor presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, nós esperamos contar com o senhor, com a sua presença, representando, né, a todos os técnicos em radiologia. E, para finalizar, realmente, eu tenho aqui 3, enfim, eu tenho tantos outros processos, mas todos eles falam exatamente a mesma coisa, tá? Que o piso, a partir do momento da DPF 51, o que vale é o que está na lei do Estado, tá? Na lei do piso. É um piso e mais 40%. A partir do momento que apenas um juiz, um magistrado determinar isso, é jurisprudência. Não adianta voltar atrás, tá bom? Não adianta voltar atrás, porque quem montar um processo, ele vai montar em cima das jurisprudências. E eu, apesar de ter feito um cálculo diferente, concordo com o presidente do Conselho, do Marcelo Carlos, onde ele fez um cálculo e eu acho que os nossos cálculos são bem próximos, apesar de termos partidos de princípios diferentes. Agradeço a palavra. Obrigado, Desculpa Luciane. me alongar. Boa tarde.